Quando existe uma necessidade patológica de reconhecimento do meio social, dos outros, do ambiente de trabalho, de uma condição, de sempre estar buscando esse olhar alhures que fomenta, né, o nosso desejo de estar fazendo alguma coisa que faz com que a gente se reconheça. Sim, existe uma questão salutogênica, mas também existe uma questão patológica. Quando a gente busca patologicamente um reconhecimento e por isso a gente não consegue dizer não para os outros, mas sim, sempre estamos dizendo não, o verdadeiro não para si mesmo, aqui existe um problema de comportamento. E se você se identifica com isso, provavelmente você deve saber que comportamento é algo moldável, né? Modificável, pois se tratam de escolhas. Todo comportamento se tratam de escolhas. Agora, se há um comprometimento nos mecanismos que geram os seus processos, né, de formação psicológica da escolha, aí sim a gente pode estar falando de questões patológicas, psicopatológicas, que realmente precisam ser aqui observadas, que precisam aqui ser diagnosticadas, que precisam ser compreendidas, que precisam ir para o campo de uma escuta onde ali pode sim ocorrer um acolhimento e um reconhecimento que não vai estar fazendo frente e nem confirmação com essa tentativa de um reconhecimento patológico para poder esse sujeito se autoafirmar em alguma condição, como se ele estivesse segurando, né, numa corda para não cair do outro lado do abismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque existem sim situações limítrofes que colocam o sujeito naquela borda, né, no borderline entre o normal e o patológico. Quando esse sujeito, dependendo das questões que lhe é apresentado, seja pelo meio, seja pelas pessoas próximas, pelo trabalho, por alguma condição, e o sujeito pira em alguma questão, aqui existe sim um grande problema em saber identificar que pode sim, particularmente, ter uma condição de um transtorno de personalidade. E esse transtorno de personalidade, ele é a raiz desse problema patológico de reconhecimento, para que esse reconhecimento faça frente, meio que quase que um espelho, né, despsicotizando uma condição. Quando esse sujeito está nesse viés, né, de funcionamento, a gente tem que estar aqui bem atento, com os ouvidos bem despertos e a atenção totalmente voltada para uma condição realmente que pode ser psicopatológica, que pode ser sim reflexo de um patós, que pode ser sim reflexo de uma condição realmente patológica. Então, o movimento aqui é entender que o comportamento que a pessoa tem, apresenta, é sempre uma busca, é sempre algo que está ali chamando para quê? Para uma sensibilização emocional, compreensiva, básica e acolhedora, que sim é a nossa função acolher, que é a nossa função reconhecer, mas também que é a nossa função fazer um campo de escuta disso para entender em que local psicopatológico, estrutural, ou em que local esse sujeito se encontra na própria consciência de si. E aqui a coisa mais eficaz é realmente perceber que o sujeito às vezes está pedindo do social, do externo, do que está alhures, algo para sanar uma questão que está internamente, entendeu? Então, a grande pegada aqui, a grande questão aqui é colocar esse sujeito em contato
com o mundo interno, entendendo que as questões são internas, que as questões estão lá dentro, que elas fomentam todo esse movimento, toda essa coisa, toda essa insanidade, às vezes, toda essa confusão, esse caos que ele nomeia como algo que está externo a si e que busca, justamente porque ele prefere dar culpa ao externo, dar nome ao externo, dar os sintomas que ele está sentindo. Olha só, dar os sintomas que ele está sentindo como algo que vem de fora para dentro e não que é de dentro. Aquilo, óbvio que o de fora pode ter bullying, pode ter assédio moral, as pessoas podem ser polimorfo, perversas, pode sentir a questão por um processo de sensibilidade transferencial e atuar. E nessa atuação, se a sensibilização, se esse lado mais sensível emocional tiver aflorado e patologicamente possuído por esse pensar, por esse sentir, por esse agir, né, que a pessoa sente, que a pessoa percebe, que ela se identifica nesse comportamento, aí o externo, ele tem uma nomeação muito grande, porque ele acaba confirmando internamente aquilo que a pessoa está sentindo. Porém, quando o paciente adentra no processo psicoterápico, ele começa a entender que os problemas são internos e que toda a formação, inclusive do pensamento e da própria construção do problema, é relacionado a como ele lida com essa sensibilidade emocional e com essa compreensão básica do emocional. E aí, quando ele começa a entender, separar o joio do trigo, ele começa a perceber que sim, a questão nunca foi externa, a questão é sempre interna. Óbvio que o externo pode ser um contribuinte, por isso que o sujeito sempre busca um reconhecimento. E essa busca patológica do reconhecimento é de uma orla aqui bem primitiva, porque nós, desde que nascemos, temos por uma necessidade de sobrevivência que sermos reconhecidos como um bebê, a majestade. E precisamos usufruir desse lugar de gozo ali dos pais e de colocar esse bebê nesse posicionamento da majestade e o bebê para nutrir depois o psiquismo, para que ele possa passar por todos esses processos de falta, de simbolização, né, de construção aqui do narcisismo, para poder se neuroestruturar na questão da falta. E sim, sentir a falta como constituinte. Quando essa coisa dá uma pirada, esse sujeito, ele tende a ir para outros caminhos, ele tende a fazer outras simbolizações. E aqui o processo de castração simbólica, quando ele está indo para um caminho alhures da falta constituinte, ele começa, ou numa relação polimorfo perversa, a simbolizar essa dor, essa angústia, essa necessidade, colocando coisas, né, fazendo a relação objetal, ou abstraindo a ponto da coisa ficar tão de uma ordem do concreto que ele não consegue dissociar o real do imaginário, que nem o nosso cérebro não faz isso, e a gente, em processos de percepção, né, quando você tem a falta como constituinte, você consegue perceber que você simboliza e que você abstrai e que existe sim uma questão real aqui fora que luta aqui com o seu monólogo interno. Entendeu? E aí você, numa questão de percepção, através do seu pensamento, através daquilo que você consegue abstrair e simbolizar, consegue fazer essa diferenciação. Você sabe que às vezes você está aqui fantasiando, enquanto está rolando uma realidade completamente diferente do que está rolando de fato. Porém, esse sujeito aqui, que está num processo mais psicopatológico de reconhecimento, ele tem uma maior dificuldade de perceber
que esse reconhecimento primitivo, essa necessidade de estar sempre querendo ser reconhecido pelo meio, pelo outro, tudo bem, é uma questão primitiva que a gente já vem desde bebezinho, mas quando a coisa é patológica, existe aqui uma questão comportamental que precisa sim ser modificada e tratada na psicoterapia, justamente porque é uma questão de escolha. Quando esse cara está estruturado na falta. Quando ele está estruturado em outras neuroestruturas, que a falta não faz ali sintoma constituinte, a falta ou ela é preenchida objetalmente, ou ela está ali num processo dissociativo, aí a condução é completamente diferente. A condução da senso-percepção dessa personalidade pode ser uma percepção mais limítrofe, mais na borda, onde o cara tá entre a realidade mais neurótica, quase sentindo a falta, para uma coisa meio que negada dele, né, no sentido metafórico, psíquico mesmo, que ele não consegue de alguma maneira entender essa dissociação, e aí a coisa como concreta entra nesse psiquismo e o cara fica na borda ali, entre realmente psicotizar, meio que precisa desse espelho social, né, o espelho como o objeto que despsicotiza esse sujeito, e o cara precisa desse espelho social, esse reconhecimento, para justamente despsicotizar partes desse psiquismo, que uma parte está lutando aqui neuroticamente porque sente a falta, mas está meiando com uma outra questão, que é a questão da abstração, está totalmente voltado, não só por um processo de abstração, no sentido que ele consegue simbolizar, mas sim no processo que ele está ali dissociado, quase que entrando numa coisa foracluída, entendeu? E para que ele saia, né? Às vezes ele se corta, às vezes ele se machuca, mas às vezes ele também, o que ele faz? Ele precisa desse reconhecimento social, ele precisa desse reconhecimento como ser pertencente, justamente porque ali é onde ele usa esse reconhecimento como espelho que despsicotiza essa parte que lhe dói, que lhe faz sentir o comportamento como inadequado àquele ambiente que ele sempre busca esse reconhecimento patológico. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, porque existe sim uma perda, né, da desconexão dos propósitos do sujeito real versus a sua produtividade, justamente porque ele tem um transtorno de personalidade. Ele está na borda ou ele está obsessivo, compulsivo, viajante naquele determinado modus vivendi ali, totalmente cartesiano, totalmente com um objetivo específico, totalmente voltado ali para coisa metrificada, que pira totalmente, quase que num masoquismo. Ele precisa vivenciar esse reconhecimento, e quando ele não se sente pertencente nem reconhecido, ele se sente completamente psicotizado naquela condição, enfeitiçado naquela condição, onde coloca ele às vezes num processo depressivo, onde às vezes coloca ele num processo mais abreativo de uma situação. Então aqui nós temos que ter muito cuidado, muita nuance na escuta, assim, uma escuta refinada. Por quê? Porque aqui a gente vai estar fazendo um processo de diferenciação para saber em que local esse sujeito tá, para a gente poder nomear o melhor acolhimento para esse sujeito. É o que eu tenho para vocês. Deixe seu like aí, gente, se inscreva no canal, ajuda a tia.